O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, é o entrevistado da TV Ana Matra. Nós vamos falar um pouco sobre a atuação da corregedoria, sobre a participação dele no movimento associativo e também sobre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ministro, muito obrigado pela entrevista para o nosso programa. Gostaria primeiramente que o senhor falasse um pouco da participação do senhor no movimento associativo, que o senhor participou lá na Matra 3. Qual a importância dessa atividade para os juízes do trabalho? Olha, eu me recordo, quando me tornei juiz, no primeiro dia me inscrevi na Matra. E ao longo do tempo sempre procurei ter uma participação ativa. Cheguei por 2 vezes a ocupar o cargo de vice-presidente, participei algumas vezes do conselho. Por que participar de uma associação? Exatamente naquele princípio básico, nós valemos enquanto somamos. Isoladamente nós não temos força, não temos capacidade de influenciar. E a partir do momento em que juntos nós somos capazes de melhor refletir. A Emenda Constitucional 45 estabeleceu a criação da Escola de Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENAMAT, do qual o senhor foi o 2º presidente. Qual a importância da escola para o juiz do trabalho? A escola foi instalada em setembro de 2006, eu me tornei presidente da escola, se bem me recordo, em fevereiro de 2007. Foi a experiência mais marcante na minha vida, excetuada a atuação, logicamente, como magistrado, do ponto de vista administrativo. Uma experiência riquíssima. É muito importante você ter a oportunidade de conviver com aqueles que começam uma carreira na magistratura. Sentir essa magistratura que amanhã vai desenhar a justiça do trabalho, ver os problemas e a distância e como o tempo altera as coisas, como as coisas eram em determinado momento e como são agora. Foi uma experiência riquíssima, repito, e eu entendo que foi esses 2 anos em que eu respondi pela direção da ENAMAT vão ficar definitivamente na minha vida. A Emenda 45 também criou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Como é que o senhor avalia os resultados desse conselho até o momento? Altamente positivos. Os resultados são positivos à medida em que o Conselho, ainda que não tenha um perfil bem definido, mas ele já caminha célere e caminha de forma muito positiva para exercer aquilo que me parece a essência justificadora de sua instituição. O Conselho existe para ser um órgão de supervisão, um órgão que está ao lado dos tribunais regionais para apreciação e condução das questões administrativas, contábeis, orçamentais, por que não dizer políticas. Então, o Conselho, para mim, vai tentar fazer com que a justiça do trabalho realmente seja um grande continente e tenha expressão sobre esse aspecto. O CSJT editou diversas resoluções, entre elas a número 53. Como tem sido a efetivação dessa resolução? Nós temos de ponderar sobre a resolução 53, de extrema importância, que ela está, vamos dizer assim, sub judice, se é possível se dizer isso do ponto de vista administrativo. Ela deve ser substituída por uma nova resolução. A 53 resultou de um estudo feito basicamente por um colégio de presidentes de tribunais regionais. A implantação, nós percebemos que na implantação ocorreram e ficaram evidenciados alguns problemas. É muito difícil nós termos normas que se apliquem para 24 tribunais regionais, tribunais que são fundamentalmente diferentes. Daí porque, provocado pelos próprios... Você acredita que vai ser realmente possível essa uniformização da estrutura? São 24 regiões muito diferentes, né? Desde que você seja capaz de criar uma regulamentação que permita flexibilizações, é perfeitamente possível. Você não pode ser rígido, você não pode estabelecer parâmetros que sejam idênticos para São Paulo e Piauí. Só para exemplificar, um tribunal que tem 64 juízes no tribunal e outro que tem 8. Um tribunal que tem 8, ou melhor dito, 10 varas, o outro que tem quase mais de 150 varas. Quer dizer, então nós temos que ter o devido balanço para encontrar soluções. A gente tem falado muito agora, o Conselho Nacional de Justiça, do planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico também está tão comentada a Meta 2, que prevê que todos os processos que deram entrada até o final de 2005 devem ser julgados até o final deste ano. Como é que o senhor acha que vai ser o cumprimento dessa meta aqui pelo Tribunal Superior do Trabalho e também pelos tribunais regionais? Eu faço 2 observações sobre o Meta 2. Se você me pergunta objetivamente como vai ser o cumprimento, eu posso praticamente assegurar que, em relação aos regionais,
quase todos vão cumprir a meta. E aqueles que não o cumprirem vão ficar sem cumpri-lo por questões que não dependem do próprio tribunal. Processo acolhido uma nulidade ou uma sentença, retornam, processos que estão a depender de diligência. Em tese, tudo aquilo que depende de atuação efetiva dos próprios tribunais serão julgados. Quanto às varas, haverá alguns problemas. Há tribunais que não conseguirão cumpri-lo. Mas, se nós tivermos a visão global, o resultado será altamente positivo. Agora, é bom se estabelecer que, quando se diz meta 2, não significa que seja estabelecido um objetivo que obrigue, que violente a conduta do juiz. É uma meta a ser perseguida. É um objetivo, sobretudo, visando o jurisdicionado. Às vezes se vê algumas reações dizendo há uma ingerência do Conselho Nacional de Justiça quando estabelece meta para o juiz. Eu acho que é mais, vamos dizer assim, é mais uma provocação no sentido de estimular sua atuação. Mas você acredita que o planejamento estratégico é positivo, né? É altamente positivo. Hoje não se concebe uma atuação sem haver um planejamento estratégico. Queria falar agora um pouco sobre as atividades da Corregedoria, né? Como tem sido o cumprimento da questão do processo eletrônico nos tribunais que o senhor já visitou? O processo eletrônico, nós temos de ser realistas. Ele está caminhando, mas ele ainda caminha lentamente, e tem de ser, porquanto ele apresenta vários desafios. Nós temos questões pontuais. Por exemplo, em minhas visitas, eu tive a oportunidade de estar no Paraná. Lá nós temos 3 varas funcionando virtualmente. Lá em Santa Catarina, eu participei da instalação de 2 varas funcionando virtualmente. E assim as experiências vão pontuando. Isso está vinculado, obviamente, aos processos virtuais. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O processo virtual será uma realidade, desde que nós respeitemos etapas, desde que haja uma adequação, uma preparação por parte dos juízes, dos servidores, dos advogados e dos próprios jurisdicionados. Qual a visão global que o senhor tem até o momento da sua atividade como corregedor? É interessante, Viviane. Quando nós nos tornamos corregedor, nós mudamos praticamente de área. Eu, durante 30 anos, eu exerço a função jurisdicional e agora, como corregedor, passo a exercer basicamente uma função administrativa. Muito rica a experiência. Há algum tempo eu estou afastado, precisamente desde 98, estou afastado dos tribunais regionais e desde 93 do 1º grau. Nós redescobrimos o 1º grau e o 2º grau. E isso é muito importante porque nós vemos os novos desafios, os novos costumes, os novos hábitos e as novas soluções.